lá no livro de Atos, ou dos Atos dos Apóstolos. Abra comigo no capítulo número 4, do verso 32 ao 35. Nós vamos ler esses 4 versos com uma única voz. Vamos ler juntos. Sentado assim como você está. Estamos iniciando hoje essa nossa série Corações Saudáveis e vamos trabalhar a questão dos relacionamentos, né? Então, vamos ler juntos Atos 4, do verso 32 ao 35. Leamos então, amados. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vou convidar o jovem Mateus para orar, colocar mensageiro dessa noite mais uma vez sob a direção do Senhor e o coração de cada irmão aqui, querido, para que Deus fale e a gente possa ouvir. Deus vai falar, mas nós precisamos ouvir. E que eu não estorça naquilo que é a palavra de Deus no nosso coração. Vamos orar então com Mateus. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos reunindo, Pai, para buscar o Senhor, Pai, para louvar a Ti. Pai Celeste, nesse momento que nos preparamos, Pai, para a mensagem, eu te peço que o Senhor esteja abençoando o pregador, Pai, que Pai, não seja ele a falar para a gente, Pai, mas o Senhor esteja falando através dele, Pai. Amém. Eu te peço também, Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos, Pai, e para que nós possamos, Pai, estar ouvindo e aplicando o que estivermos ouvindo, Pai. Que essa mensagem, Pai, possa realmente fazer efeito em nossas vidas, Pai, e que nós possamos, Pai, estar nos transformando a partir dela. Obrigado pelo teu amor por nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, falar sobre corações saudáveis numa época em que nós temos, como sociedade, procurado estar bastante ligado sobre essa questão da saúde, né? Para esse órgão tão importante do nosso corpo, é algo que, de uma certa forma, tem, para muitos, saturado de tantas informações. Mais do que em nenhuma outra época tem se falado tanto sobre cuidados no coração. Mas a questão toda é, mesmo se falando tanto sobre os cuidados para esse órgão vital do nosso corpo, nós ainda precisamos não só aprender, mas precisamos também aprender para colocar em prática. Os cuidados que recebemos através das informações para que haja saúde nesse órgão vital e talvez o mais importante do corpo humano. Mas uma coisa importante também a se dizer, que quando a gente fala do coração, que a gente tem aqui do lado esquerdo, mais central, no peito, a gente sabe que quando a gente fala de coração saudável, não há ainda intenção de colocarmos algo que vá falar a respeito do músculo cardíaco. Na verdade, a gente quer falar do coração que é a nossa mente, do coração que pulsa na nossa alma, do coração que excede das nossas emoções, excede dos nossos sentimentos, que excede da forma como expressamos os nossos temperamentos. Mas para a gente falar sobre isso e para sermos promotores de uma saúde que não só se faça presente no nosso próprio coração, mas seja uma saúde extensiva, terapêutica, solidária para o coração dos outros também, nós precisamos perceber que é a palavra de Deus que nos traz ensino consistente, ensino saudável, para que a gente possa perceber uma coisa muito importante.
Viver a saúde de um coração que se aloja na mente, que se aloja na alma, de um coração que vai para além daquilo que nos move a estar vivos, que é esse coração aqui, esse músculo. Nós precisamos entender que, na verdade, o coração que Deus valoriza como um coração que é saída de toda a vida, e diz as Escrituras que desse coração, que é a nossa mente, procedem todas as saídas da vida. Esse coração precisa estar ajustado, precisa estar dentro do ritmo, do compasso daquele que o criou. Então, quando nós falarmos de coração, nós vamos entender que esse coração, que de forma figurada, muitas vezes é colocado na palavra de Deus, esse coração não é esse órgão aqui. Esse coração está aqui na nossa mente. E aí, irmãos, eu e você, olhando para esse texto, vamos perceber algo muito importante como um diferencial promotor da saúde para o nosso coração e, extensivamente, para o coração daqueles que caminham na jornada da vida lado a lado, distantes ou próximos. A grande verdade é que esse texto aqui fala para a gente, de gente que pode e muito ensinar a você e a mim a mantermos a saúde da nossa mente, a mantermos a saúde de uma mente que não se isola, de uma mente que não fica hermética, não se fecha, mas de uma mente que se abre na direção do outro, uma mente que estende a mão para trazer o outro para junto de si e para agasalhar aqueles que estão completamente descobertos do carinho que pode promover a saúde do convívio realmente que possa, sobretudo, agradar aquele que nos criou para vivermos nessa santa comunhão. E aí, nós lemos um texto que fala sobre o estilo de vida dessa gente, dessa comunidade que aprendeu a conviver com as diferenças, as mais variadas diferenças entre um e os outros. É isso mesmo, o texto está falando da comunidade dos salvos, do primeiro século, do primeiro momento em que nasce a igreja que estava sendo gestada pelo próprio Salvador, pelo Senhor Jesus, que agora vem à luz e nasce pelo poder do Espírito Santo, esse parturiante poderoso que traz para a nossa vida a igreja. E aí a gente vai ver que nesse estilo de vida dessa comunidade cristã que estava se iniciando, que estava se principiando, a gente vê algumas coisas muito importantes. O texto fala que da multidão, daqueles que creram, muitas pessoas creram, o Evangelho estava sendo pregado, o Evangelho estava sendo disseminado, o Evangelho estava tomando contornos, estava sendo capilarizado naquela região de Jerusalém, estava se estendendo para outras regiões também daquela região. E o que acontece é que essas pessoas, elas tinham um só coração e uma só alma, que você pode testificar aí no versículo 32. Havia, como estilo de vida, um só coração e uma alma, porque todos que creram, eles pensavam de forma parecida, de forma modelada a fé que o Espírito Santo estava concedendo para eles. Hoje, nós vivemos um tempo em que parece-nos que existem vários tipos de Cristos. Existe, para muitos, mais do que um Deus. Para os cristãos eu estou dizendo isso. Porque você ouve muitas vezes num programa de televisão, que é um programa evangélico, ou que se diz evangélico, essa é a nomenclatura que damos aqui no nosso país, aqueles que professam a fé que nós professamos, que não é a fé romana ou um outro tipo de fé cristã, é a fé dos evangélicos, mas a impressão que temos é que muitas vezes estamos vendo um Cristo pregando algo ali, um outro Cristo pregando algo acolá. Parece que o Evangelho vai tomando diversos contornos, diversas direções e vai rumando para aquilo que seria um único Deus, e que não é, para vários deuses que são os pais de Jesus. E aí, irmãos, nós percebemos que tudo isso gera uma arritmia nas nossas relações com irmãos de outras igrejas, gera um descompasso, parece que o nosso coração não está pulsando na mesma cadência de outros, porque existem várias formas de ver
doutrinas que a própria palavra de Deus nos tem ensinado. E aí é difícil você tentar compreender o comportamento de um irmão diante de uma situação em que ele coloca que há um ensino da palavra de Deus que o permite realizar aquilo, e às vezes você discorda, ou ele vem e discorda de você. Por que isso acontece? Porque, na verdade, na proposta humana, que não é a proposta de Jesus, a proposta humana é de interpretar a Bíblia, e muitas vezes nessa interpretação, eu e você dizemos que a fazemos em nome de Deus, em nome de Jesus, sob a inspiração do Espírito Santo. A Bíblia é um livro de interpretação. Mas o problema é quando eu interpreto a Bíblia sem essa inspiração e digo que tem essa inspiração. E aí isso pode diferenciar muito daquilo que é o ideal de Deus, a forma como temos que apreciar isso. Cuidado em relação a uma hermenêutica, a uma interpretação das Sagradas Escrituras debaixo da inspiração de Deus. E quando isso acontece, a unidade se quebra. E já o nosso coração não é um com o outro. Eu estou dando exemplo, porque isso é uma realidade dentro das mais variadas matizes de denominações que temos hoje no nosso Brasil. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil existem 7.413 aproximadamente denominações evangélicas. Você achava que era só a igreja presbiteriana, batista, metodista, Assembleia de Deus, congregacional, Nova Vida, Vida Nova, Universal, Igreja da Graça, e por aí afora vai? Se você for no Google, o Dr. Google vai dizer para você. Existem pesquisas que têm mostrado que igrejas estão sendo abertas, hoje se abrem igrejas, templos, a cada minuto está sendo aberto no Brasil. Dois novos templos evangélicos. Essa é a média anual. Nunca o Evangelho, pelo menos o Evangelho da Bíblia, agora, se esse Evangelho está de acordo com o coração daquele que inspirou a Bíblia, eu não sei, mas nunca esse Evangelho foi tão propagado. Nos últimos 20 anos, esse Evangelho deveria promover unidade entre o corpo de Cristo nesse país. Tem dividido muito mais a gente do que congregado a gente. Agora, isso é no âmbito do relacionamento entre pessoas de igrejas diferentes. Eu estou dizendo isso porque o livro de Atos ele está sendo escrito por uma comunidade cristã, para crente. É a história da igreja. E aí, a gente vai perceber aqui que alguma coisa está acontecendo nesse movimento que traz unidade, que traz saúde para o coração, para a alma daquela gente, e faz com que essa gente ela possa continuar crescendo, não só numericamente, porque numericamente o Brasil tem crescido em termos de evangélicos nominais. Daqueles que se dizem hoje evangélicos no Brasil, o Brasil tem crescido. Estamos chegando a quase 58 milhões de evangélicos nesse país. Isso é algo que, ao mesmo tempo que parece que vai nos alegrar a alma, vai nos encher de alegria o coração, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque isso pode inspirar a gente a um sentimento triunfalista. Olha só como é que a igreja evangélica no Brasil está crescendo e sobrepujando outras igrejas. Cuidado, isso não é saudável. Porque se nós estamos sendo hoje um grupo considerável, uma representação considerável daqueles que são evangélicos, aonde está o impacto real disso na vida da nossa sociedade? Onde está o impacto real disso? E aí, eu quero te convidar a fazer uma introspecção e refletir sobre a possibilidade de você estar incluído nesse grupo de cristãos
de evangélicos que são nominados assim, se autodenominam assim, mas que não esteja aonde você está plantado por Deus, causando impacto transformador. Porque, irmãos, o Evangelho só é Evangelho na sua vida, não é só quando ele é alimento para a tua alma, mas quando esse alimento te fortalece, você vai, exercita isso, partilhando esse alimento a outros também. A palavra do Senhor diz aqui que entre eles havia um grupo que se destacava, que eram os líderes da igreja, os apóstolos. No verso 33 declara que com poderes davam testemunho da ressurreição do Senhor, porque a ressurreição do Senhor tinha sido de fato um marco na vida daquela igreja e era o acontecimento mais retumbante, mais importante. E o que eles querem ensinar para a gente hoje é o seguinte: esse fato não pode ser um fato isolado, e ele não pode ser um fato menor ou de menor relevância na nossa pregação, na forma como temos testemunhado de Jesus. Pelo contrário, precisamos continuar evidenciando as marcas do Cristo ressurreto através da esperança que levamos de uma palavra que comunica a alegria, a vida, a paz, o sustento, os benefícios, a salvação, o perdão de Deus às pessoas. E aí, quando eles promovem isso, eles percebem que aqueles que estavam necessitados, a partir do versículo 34, vemos isso, existiam pessoas necessitadas no meio dessa comunidade. Eles levavam aquilo que eles tinham de melhor aos pés desses líderes que eles tinham na época, os apóstolos, e eles administravam esses recursos, e eles partilhavam. Na partilha, eles ensinavam esse grupo a viver dessa maneira, a viver num só pulsar de alma, a viver uma só visão, a viver debaixo de uma única direção. E aí, eu percebo que existem 3 lições básicas que a gente pode perceber aqui no meio dessa igreja que promove saúde. Saúde para o coração, para o âmago da existência, para aquilo que pulsa da nossa mente de acordo com aquilo que Deus deseja. Primeira coisa, se você olhar no verso 32, o texto declara aí na sua e na minha Bíblia o seguinte: da multidão dos que creram era um só coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Para a gente ter um coração saudável, uma mente saudável, uma vida saudável na nossa relação com Deus e com o nosso próximo, a gente precisa aprender a pulsar no mesmo compasso. A gente tem aqui no coração, assim que eu tinha aqui em cima, um nódulo chamado nódulo sinusal. Tem gente aqui que conhece muito bem disso. Aqueles que já passaram por uma cirurgia cardíaca, autoridades médicas aqui presentes, então, a gente sabe o que significa isso. Está lá o nódulo sinusal, que é o responsável, aquele grupo de células, aquele conjunto de células que está aqui assim, na cantinho. Vou dar as descargas elétricas e fazer com que o nosso coração físico, ele possa pulsar no ritmo normal. Agora, quando esse nódulo começa a fazer algo que está fora do compasso, isso é perigo para a nossa saúde. Detalhe: se alguma célula do coração começar a criar vida própria para emitir sinaizinhos elétricos, pulsos elétricos, isso pode acontecer, vai começar a entrar e vai competir com o nódulo sinusal. Então o nódulo está ali, ó, enviando um ritmo, pulsar de descargas elétricas. A célulazinha tomou vida própria e está lá também. Aí outra cisma também de enviar um pulso. O coração, ele vai começar a entrar em arritmia. Isso pode levar um ser humano ao óbito. Esse versículo 32 está dizendo para a gente o seguinte: quando a gente crê com um só coração e alma, a gente precisa pulsar numa mesma balada. Eu e você não
podemos fazer carreira solo. Eu não posso querer correr numa direção sem que haja consenso. Eu não posso me atrever a fazer alguma coisa que não seja promover o bem do todo, o bem do corpo. O coração humano, quando ele bate para a promoção da saúde de todo o corpo. A minha mente precisa estar pulsando e ajustada à mente de Cristo. Ele é o cabeça. Sempre para promover o quê? Promover a saúde no relacionamento com o meu irmão. O problema é quando eu quero que o meu coração seja satisfeito naquilo que eu me proponho a fazer, quando na verdade, em vez de me tornar solidário ao meu irmão, eu sou competidor com o meu irmão. Isso enfraquece essa unidade para um só coração. E isso nos leva a uma patologia que é a koinonite. Sabe o que é koinonite? É o contrário de comunhão, da koinonia. Koinonia é a palavra grega que define comunhão. Temos tudo em comum, como diz o texto. Mas a koinonite é uma inflamação, é uma doença. Quando na verdade as pessoas olham de fora e dizem, eles estão tão unidos, eles estão tão firmados num único propósito. Na verdade, eu e você estamos nos arranhando. Eu e você estamos, eu querendo uma coisa, você desejando outra. O problema é quando um está na batida do coração do todo. De repente um outro sai dessa sincronia e quer atalhar, e quer disputar, e quer ditar um outro ritmo. Cuidado! Cuidado! Porque isso, além de enfraquecer a sua alma, o seu coração, isso vai trazer prejuízo para o relacionamento entre os irmãos. E a palavra do Senhor diz que ele abomina. A palavra lá no original ele tem vontade de vomitar. Aquele que promove discórdia entre os irmãos. Aquele que fica fazendo fofoca, picuinha. Aquele que fica dizendo algo da vida do outro para o outro, mas não tem coragem de assumir a responsabilidade de chegar para aquele irmão e dizer, irmão, o que eu tenho contra você, ou que não me associa a você, isso, e eu sei que se eu não cuidar desse sentimento do meu coração, além de eu colocar o corpo todo em risco, eu estou em pecado contra aquele que tem que ditar o ritmo da reconciliação, para que não haja uma arritmia na nossa comunhão. Precisamos pulsar no mesmo compasso da primeira lição. Você pode não concordar comigo em tudo, e nem eu com você. Mas nós precisamos concordar com uma coisa. Deus não quer que ignoremos as nossas diferenças. E temos que concordar com Ele. Deus quer que tratemos as nossas indiferenças ou diferenças. Deus quer que a gente por isso. Temos que chorar. Temos que buscar ajuda do alto. Não é fazermos autoajuda. É dizermos, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a amar o meu irmão. Me ajuda a amar a minha irmã. Me ajuda a ter um sorriso para ele quando eu não quero sorrir. Me ajuda a estender a mão de solidariedade para que ele consiga realizar o trabalho que o Senhor colocou diante dele. Eu não quero ter prazer em vê-lo falhar. O problema é que quando não temos o prazer de ver o irmão triunfar, podemos correr o risco de querer ter o prazer de ver o irmão falhar. Isso é sério. Isso é pecado, isso é asqueroso. Deus nos livre disso. Deus te livre disso. Você possa pulsar no mesmo compasso do coração do outro pela graça divina. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo
tudo, porém, lhes era comum, diz a palavra de Deus. Isso é sério. Mas a segunda lição que aprendemos, está aqui no versículo 33 e 34, diz o texto da palavra de Deus, acompanhe comigo na sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia, irmão. Diz assim o texto: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Agora olha que coisa interessante, que coisa abençoadora, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam, olha que coisa linda, os valores correspondentes. Traziam os valores correspondentes. Com grande poder, olha o que diz o verso 33, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e todos eles havia abundante graça. Segunda coisa que nós precisamos aprender para ter um coração saudável, uma mente saudável, nós precisamos do exercício da palavra de Deus na nossa vida. Você sabe o que acontece com gente que come, se alimenta. Come que é maravilha, mas fica sedentário, não se exercita, como um pachá. Enche o ventre, mas não sabe para gastar caloria, para queimar caloria, infarta. Chega uma hora que você infarta, você corre o risco de um infarto. Na vida espiritual é assim. Tem gente que diz assim: Senhor, que bênção foi o culto. Teve gente que chegou hoje, não estou aqui fazendo crítica, porque eu fui dos primeiros a dizer isso. Que culto gostoso essa manhã. Palavra abençoadíssima pregada para nós. Ceia, que delícia, coral, grupo de louvor. Momentos que podemos trazer nossos dízimos e ofertas. Começou no horário bom, terminou no horário, tudo maravilhoso, né, irmão? Coisa boa, né? O culto foi, aos nossos olhos humanos, perfeito, tudo encaixou, beleza, tudo cronometrado. Pastor, que alimento, tá? E agora? A gente só se alimenta? Cadê os exercícios? Não adianta eu só me alimentar e não exercitar. Não adianta eu só receber a palavra de Deus e não exercitar essa palavra de Deus. Não adianta eu dizer: Senhor, que bom, tua palavra me ensinou nessa manhã que eu preciso amar o meu irmão, se compadecer do meu irmão, acudir o que está caído, o que está ferido. Foi o que eu aprendi hoje pela manhã. E o que você vai fazer aqui agora? A gente empanturra a nossa alma, domingo após domingo, com as pregações que são ditas aqui desse culto. E como é que temos transformado isso em ação? A gente fica feliz com uma palavra que vem ao encontro da nossa alma, nos satisfaz, e agora? A gente vai ficar vivendo um sedentarismo espiritual? Nós precisamos, irmão, para a saúde do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida espiritual, a gente precisa exercitar a palavra de Deus. O texto diz aqui que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os discípulos, a igreja, reproduzia isso. Diz o texto na sequência que em todos eles havia abundante graça. Mas essa graça só era manifesta porque eles ouviam e repassavam. Eles ouviam e pregavam, eles ouviam e se exercitavam, viviam isso. Será que estamos dispostos, em nome do Senhor Jesus, a gastar tempo fazendo essa caminhada que nós precisamos fazer para colocar esse coração aqui, essa bomba aqui, um dia, 30, 40 minutos, né, que é o recomendável, fazendo exercício, indo para uma academia? Será que temos colocado o coração da nossa vida, a nossa alma, para se entreter em exercícios onde as boas novas fluem dos nossos lábios para abençoar vidas? Será que eu tenho feito o exercício do perdão? Poxa vida, o irmão machucou meu coração, machucou, arranhou, está arranhado, estou triste. Senhor, livra-me da hipocrisia. A palavra disso, eu orei hoje de manhã,
Pai Nosso, perdoa-me assim como eu perdoo aquele que me ofende. Puxa, será que eu tenho praticado o exercício do perdão? Irmãos, uma coisa gostosa é você botar a cabeça no travesseiro e dormir sem mágoa no coração em relação a ele. Você poder encontrar uma pessoa no pátio da nossa igreja, eu estou falando para a igreja do Grajaú, você encontrar o teu irmão, não desviar o teu olhar do teu irmão, tu ir na direção do teu irmão, abraçar o teu irmão, beijar o teu irmão e dizer, meu irmão, você é uma bênção na minha vida. Isso é muito bom. É triste quando o irmão foge do outro, quando o irmão não quer olhar o outro, quando o irmão não quer dialogar com o outro. Peraí, querido, tem alguma coisa errada. Como é que você pode prestar culto a Deus assim como você pode dizer que teu coração está saudável? Se você está em pé de guerra com o outro. Você pergunta para mim, pastor, o senhor está pregando isso, mas o senhor está com mágoa no coração? Alguém? Graças a Deus que não. Porque senão teria moral espiritual para pregar essa palavra essa noite. O que faz a manutenção da minha vida é isso. Eu poder estar triste com alguém e parar e dizer assim, vem cá, vamos conversar. A coisa não está bem entre a gente, não. Vai dizer assim, poxa, isso aí, você acha que isso é politicamente correto? Tem tanta gente que vive e acha que politicamente correto vai para o céu, como não vai. Tem que fazer a política divina. A política divina é reconhecer que você é pecador. Você tem que desejar, ansiar, buscar viver bem com o outro. Porque dessa multidão aqui, ó, diz a palavra que em todos eles havia abundante graça, porque eles com poder davam testemunho, exercitavam aquilo que eles haviam recebido do Senhor Jesus. Então ninguém venha dizer para você o contrário, nem para mim. Para ter coração saudável, precisamos do exercício da palavra de Deus. Vai queimar caloria, vai queimar energia. Vai dizer para o outro, meu irmão, eu quero ter paz contigo. Eu quero viver uma só alma contigo. Eu quero ter uma só disposição contigo. Embora sejamos diferentes em algumas coisas, mas temos que nos acertar. Relacionamento saudável gera coração saudável. E em último lugar, em terceiro lugar, para a gente ter um coração saudável, para a gente viver na dispensação daquilo que Deus quer, eu e você precisamos ter um outro coração para confiar. É isso mesmo. Temos um outro coração para confiar. O texto diz aqui no versículo 35 que aquela igreja, aqueles irmãos depositavam aos pés dos apóstolos, aqueles que os lideravam no Senhor, aquilo que eles tinham e se distribuía aquilo que eles depositavam, ou seja, que eles confiavam à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, todos nós temos necessidades. Necessidades físicas, emocionais, materiais e espirituais. Hoje eu fiquei assim emocionado que eu estava à porta e havia compartilhado da minha alegria de poder saber que mesmo com o glaucoma, com o qual fui diagnosticado, eu tenho vivido, poxa, a certeza de que Deus tem cuidado de mim. E é como se eu não tivesse, porque é tão bom a gente poder ter a nossa vida naquele, como cantamos hoje pela manhã, naquele que podemos estar escondidos, refugiados. E aí uma irmã santa, querida, chegou para mim e falou assim, pastor, escolher é caro. Eu falei, eu sei, é caro. Meu pastor, eu trabalho com isso. Só recebi uma caixa com 12 colinhos. Um colinho para cada mês do ano. Eu falei assim para ela, sério? Ela, não, pastor, eu estou brincando. É tudo amostra grátis. Eu falei, poxa, que amostra, né? Trabalhar com isso, né? Tudo amostra grátis. Ela falou assim, mas Deus dá para as médicas repassam para mim, lá no IBOL. Eu falei, que coisa boa. Ô, querida, vai ser muito bem, se chegar muito bem para mim. Eu dei um abraço, um beijo naquela irmã, e oramos juntos ali. Eu falei assim, eu sou grato a Deus pela vida dessa querida, né? Que me traz essa, não só economia financeira, mas que mostra o cuidado, o carinho e a preocupação dela por mim. Isso, para mim, é sinal de que é tão bom ter um
coração, outro coração com quem eu posso partilhar a minha necessidade, e que se coloca à disposição para ser bênção à sua vida. Essa semana eu fui com um grupo aqui da igreja, e a semana passada, hoje é domingo, fazer a visita a Marília e ao Jorge. Gente, que coisa linda! Chegar lá e perceber que se eles ainda não podem vir aqui, a igreja, que não é esse templo, mas esse grupo que está reunido aqui, vocês não podem vir, a igreja foi lá. E a igreja disse: nós nos preocupamos com vocês, nós amamos vocês, nós queremos vocês com a gente. O Senhor levou o Renatinho, mas vocês continuam tendo significado para nós. É ter um coração com que a gente possa partilhar a vida. Gente, o que tem de gente vivendo sozinho, o que tem de gente, talvez nessa hora, num quarto, numa kitnet, numa casa suntuosa, um quarto de hotel ou de motel, com seu coração completamente desértico, com seu coração completamente isolado. Vocês viram o testemunho que o pastor Daniel deu hoje aqui pela manhã, e o psicólogo clínico recebeu um homem que chorou durante 45 minutos consecutivos. A sessão foi embora. A sessão de 50 minutos, o homem chorou 45 minutos dizendo que não tinha com quem chorar lá fora. Quem está preocupado com o choro dele? Dizia ele. Quem está preocupado com o meu choro? Irmãos, olhem para mim. Olhem para mim. Nós somos a comunidade pela qual o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, intercede à direita de Deus Pai a cada segundo. E o grande desejo que está nesse coração, que é o coração que transmite saúde para o nosso coração, o grande desejo é que eu e você estejamos completamente conectados à sua vontade. Ele disse isso na oração sacerdotal, a oração mais linda que está lá para a gente em João capítulo 17. Ele disse: Pai, assim como eu e você somos um, eu quero que essa gente pela qual eu voluntariamente quis morrer, essa gente do presente que está aqui comigo, esses discípulos aqui na Galileia, início da era cristã, aqueles que virão no futuro, e muito para além no futuro, meu desejo é que eles sejam um e haja um único ritmo ditando esse relacionamento entre corações. Irmãos, eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Eu e você vamos muitas vezes ter as nossas arritmias nos nossos relacionamentos, ritmos diferentes, descompassados, até porque os médicos explicam que existem arritmias que não são malignas. Poderia até fazer um trocadilho aqui agora, mas não vou fazer. Existem arritmias que não fazem mal. Eu bem de vez em quando tenho. Porque pode ser emocional, pode ser inconsciente. Vai ao médico, está tudo certo, isso é normal. Mas o problema não é ter momentos em que eu e você pulsamos fora do ritmo. O problema é quando nós não tratamos essa arritmia em paralelo com a arritmia do músculo cardíaco. Nós vamos falar do coração, da mente agora, da alma, quando essa arritmia não é tratada e ela pode se tornar maligna. É quando você não corre para cuidar dessa falta de ritmo na relação com o teu irmão, achando que vocês vão superar isso, e afinal de contas, ele, aquela música que Deus tenha misericórdia de quem fez, né? Tu no teu cantinho e eu no meu. Não quero você no seu cantinho e eu não quero ir para o meu cantinho. Eu quero que nós nos encontremos no vértice, no canto da vontade de Deus, do amor de Deus que nos une. É ali que a gente tem que se encontrar.
para a gente chorar juntos, para a gente sorrir juntos, para a gente fazer festa juntos, para a gente passar. Irmãos, em nome de Jesus, fica aqui um alerta. Seu coração espiritual precisa de saúde, e essa saúde vem e brota da maneira como você olha o outro. Nós não somos uma comunidade do isolamento. Precisamos estar no mesmo ritmo e no mesmo compasso desse amor de Deus que nos torna e vai nos tornando um a cada dia, vai dando para a gente esse padrão de unidade. Mesmo sendo tão diferentes, eu e você. Mesmo sendo tão diferentes, a mesma bandeira do amor está sobre nós. E basta a gente olhar para aquele que nos olha e nos vê. Você pode ter os seus olhos para olhar para uma direção e eu os meus. Mas sabe, você está lá e eu estou aqui, mas você pode olhar para o mesmo ponto que eu olho, com distâncias diferentes, com posicionamentos diferentes. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, diz o seguinte: que precisamos, eu e você, olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para o que possa te afastar do teu irmão. Não fique olhando tanto para as diferenças do teu irmão. Olhe para aquilo que te aproxima dele. Olhe para a palavra do Senhor que está constantemente exortando o teu coração a amar um ao outro, a perdoar um ao outro, a orar pelo outro, a aconselhar o outro, a trazer o outro para junto de você. Fazendo isso, a saúde do teu coração espiritual e emocional estará garantido. E isso vai trazer saúde também para o coração físico, porque a palavra de Deus diz: nós precisamos aprender a lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar. Você pode curvar a sua cabeça. Gostaria que você orasse em nome de Jesus pela sua vida. Ore pelo seu coração espiritual. Será que você tem saúde nesse coração para que ele seja ditado pelo ritmo da palavra e você esteja vivendo isso também, no mesmo compasso do teu irmão? Busque o Senhor, faça esse autoexame nessa hora. Presbítero Rodney, ore por nós, querido. Nosso Deus, nosso Pai, chegando, Senhor, ao final do culto, estamos alegres por termos ouvido a Tua palavra, termos ouvido a Tua voz, Senhor, através da voz que nos deixou ver em Deus, Senhor. Te peço, Senhor, que nós saibamos ter um coração pulsando junto com os nossos irmãos. Sejamos um coração, sejamos uma alma. Deus com você. Não tenha
finalidade, Senhor, pensamentos, mas o propósito único, Senhor, de seguir o teu caminho, de fazer a tua vontade, de testemunhar, Senhor, a beleza do teu Evangelho. Amém. A beleza da transformação, Senhor, que fizeste em nós, no mundo que precisa. Estejamos assim como a igreja primitiva, que não é uma igreja perfeita, mas que nos deu esse testemunho tão bom, Senhor, que possamos seguir esse testemunho de sermos o coração, a alma, estejamos juntos no mesmo propósito, prontos para amar nossos irmãos, trabalharmos junto com eles, prontos a perdoarmos e pedirmos perdão quando assim for necessário, Senhor. Que cada um de nós agora, Senhor, levamos em paz para os nossos pais e abençoando-nos durante essa semana. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Esse espírito de saúde na alma, né? Certeza de que o Senhor corrige as nossas arritmias nos relacionamentos com Ele, com nossos irmãos. Vamos ficar de pé.